Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo em nosso estudo bíblico. Eu sou o pastor Carlos Henrique, você está aqui no canal da Igreja Metodista no Porto e hoje nós vamos falar sobre o segundo domingo de dezembro, que comemora-se o Dia da Bíblia. Nós não podemos deixar de passar em branco esse momento tão precioso para nós cristãos de origem reformada. E eu quero convidá-lo então para que você possa participar conosco do estudo bíblico. O Dia da Bíblia ele foi colocado no calendário no ano de 1549, lá na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, e ele incluiu essa data no livro de orações do rei Eduardo VI. E a partir de então começou a ser comemorado, celebrado, e uma forma de incentivar a leitura da Bíblia. No Brasil, essa data começa a ser celebrada em 1850, quando os missionários começam a vir da Europa, dos Estados Unidos, e eles chegam no Brasil, e essa primeira festa pública aconteceu em São Paulo, quando foi então fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa data é uma data muito importante porque a palavra de Deus é o que alimenta a nossa fé, o que fortalece a nossa fé. Então eu quero hoje compartilhar um pouquinho de algo para a sua edificação a respeito da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo para você abrir o texto bíblico no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pois bem, quando nós pensamos na palavra de Deus, na Bíblia, a gente percebe que Jesus ele relativizou o templo. Certa vez Jesus disse que Jesus ele mesmo destruiria e reconstruiria o templo durante 3 dias. Havia um orgulho dos judeus naquela época pelo templo que eles haviam construído. Mas Jesus estava mostrando que o verdadeiro templo é o nosso coração. A igreja, o prédio da igreja, o espaço físico onde nós cultuamos é fundamental, é importante, mas só faz sentido quando nós estamos ali. E em relação à palavra de Deus, Jesus nunca relativizou, pelo contrário, Jesus elevou a palavra de Deus. Quando nós pensamos na Bíblia, uma pergunta precisa ser feita. A primeira pergunta é a seguinte: existem outras revelações de Deus? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Eu digo que sim. Deus se revela de outras formas. Deus, por exemplo, se revela por meio da sua criação, da natureza. Deus pode revelar-se através de um sonho, de uma canção. Existem outras formas, sim, que Deus se revela. Deus não está preso apenas na palavra. Deus, ele é alguém, um ser ilimitado. Mas tem algo muito importante que você precisa saber. O lugar onde nós encontramos a revelação plena de Deus, ou seja, nós entendemos quem nós somos, quem Deus é, o plano da redenção, para onde nós iremos, somente nós encontramos esta revelação completa na palavra de Deus. Deus tem outras formas de se revelar, mas onde nós entendemos todo o plano da salvação é somente por meio das Escrituras. Mas por que não outros livros? Exatamente porque não tem nenhum outro livro que fale desse plano de Deus, da redenção de Deus, de um Deus que se esvazia da sua glória, se faz como um de nós e nos aproxima por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue. E existem algumas razões pelas quais nós podemos crer na palavra de Deus.
você que está assistindo este estudo bíblico, eu quero lembrá-lo que existem algumas razões que eu e você nós podemos sim crer que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Primeira razão, o próprio Deus empenhou, hipotecou que o Espírito Santo pudesse nos mostrar que esse texto é verdade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós temos a Bíblia e quando nós a lemos, nós temos a convicção de que o Espírito Santo ele nos convenceria de toda a verdade. É isso que diz lá em João capítulo 16, versículo de 6 a 11. O texto vai dizer também lá em João capítulo 14 que o Espírito Santo ele ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Jesus fez. Então perceba que o próprio Deus empenhou que o Espírito Santo pudesse nos convencer que o texto que temos nas mãos é um texto fiel, é um texto digno para que nós possamos ler e entender a mente de Deus. Mas eu tenho certeza que o homem carnal, ele duvida das coisas de Deus. Um homem carnal, ele não consegue discernir as obras de Deus. O homem espiritual, sim, ele consegue e ele é capaz de discernir porque os seus olhos um dia foram abertos. A Bíblia vai dizer que é necessário que as escamas dos nossos olhos elas possam cair, ou seja, tudo aquilo que nos impede de ver cai para que nós possamos entender que Deus ele quer ministrar, ele quer falar aos nossos corações. E Deus faz isso por meio do seu Espírito. Mas existem também algumas outras razões que estão diante de você. Por exemplo, a Bíblia é um livro composto por 66 livros. São 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os primeiros livros, lá o Pentateuco, e os últimos livros, que foi escrito em João, Apocalipse, correspondem a um período de 1450 anos entre esses dois livros. Então, os primeiros livros que foi escrito até os últimos livros corresponde a um período de 1450 anos. Pois bem, dos 66 livros que nós temos na Bíblia, foram usados mais de 40 autores para escrever esses 66 livros. Só que esses autores, eles viveram em épocas, em culturas, em momentos distintos. Por exemplo, nós temos Josué, que foi um general. Nós temos um Daniel, que foi político. Nós temos o Amós, que foi um boiadeiro. Nós temos um Paulo, que foi um perseguidor e depois se converteu e foi um missionário. Nós temos o Lucas, que foi um médico. Nós temos um Davi, que era pastor de ovelhas. Nós temos um Pedro, que era pescador. Nós temos Mateus, que foi um coletor de impostos. Então note você que cada autor da Bíblia teve uma formação e teve uma história diferente em lugares diferentes. Por exemplo, nós temos também um Ezequiel que escreveu na Babilônia. Nós temos Jeremias que escreveu dentro do calabouço. Nós temos Davi que escreveu peregrinando no deserto. Nós temos Paulo que muitas vezes escreveu as suas cartas dentro de uma prisão. Então era para nós termos um texto completamente caótico. Note você que a Bíblia, apesar de toda essa diversidade, ela ainda foi escrita em 3 idiomas, que foi o grego, o aramaico e o grego, aramaico e o hebraico. Então nós temos 40 autores de épocas diferentes, de contextos diferentes, de lugares diferentes. Nós temos um texto que foi entre o primeiro livro e o segundo livro, quase 1500 anos, 3 idiomas. Era para que nós tivéssemos um texto completamente caótico, divergente, um texto sem completa conexão, mas não é isso que nós temos. De Gênesis, Apocalipse, nós temos um tema revelado que é sobre Jesus. Mas se essas razões
ainda não forem suficientes, né? Eu passei aqui para você uma razão de fé, que o próprio Deus empenhou que o Espírito Santo convencesse a mim e a você de que esse texto é verdade. Nós temos uma outra razão, que é a própria formação da Bíblia, um texto que deveria ser completamente desconecto de tudo, mas é um texto que tem uma simetria, tem um caminho, tem um trilho para nos apresentar Jesus. Mas ainda eu te apresento uma outra razão. A outra razão é de que Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele escreveu que a palavra era a palavra de Deus. Então note você que um próprio historiador da época, que não era cristão, testemunhou que aquele texto, o texto que nós temos, é um texto real, um texto que nós podemos entender como a palavra de Deus. Nós temos uma outra razão, né? Todos os evangelistas, aqueles que escreveram no primeiro século, eles tiveram o cuidado de transmitir o ensinamento. Então, para você ter uma ideia, eles sabiam que durante a história da igreja, durante esse período do cristianismo, muitos falsos mestres se levantariam, muitas falsas doutrinas. Eles então definiram trazer um ensinamento coeso, ou seja, um ensinamento correto, e eles foram unânimes em pontuar algumas doutrinas elementares para a fé cristã. Primeiro, o nascimento virginal. Jesus, ele nasceu de uma virgem, e isso é confirmado. Jesus viveu uma vida santa diante dos homens, diante dos demônios e diante de Deus. Jesus, ele morreu uma morte que não era dele, e sim dos homens. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus, o seu nome está acima de todo nome. Esses elementos são presentes na apresentação de quem Jesus é, por meio dos seus evangelistas. Só que, de fato, quando nós pensamos na Bíblia, nós pensamos em dois tipos de pessoas. Nós pensamos naqueles que são os inimigos da Bíblia. Sim, os inimigos da Bíblia são muitas vezes pastores, pregadores, pessoas da sociedade comum que não pregam o que a Bíblia diz, pregam a sua conveniência, pregam para extorquir. Esses sim são os grandes inimigos da Bíblia. Lá em 2 Timóteo vai dizer que haverão tempos que as pessoas não suportarão a sã doutrina e se cercarão de falsos mestres e se entregarão a fábulas. Há pessoas que acham que a Bíblia é simplesmente um amuleto mágico, um livro de caixinha de promessa. São esses que são os inimigos da Bíblia. São pessoas que não leem a Bíblia, que têm a Bíblia em suas mãos e não meditam nas palavras. São os inimigos da Bíblia. Mas há aqueles também que são os amigos da Bíblia. Quem são os amigos da Bíblia? São aqueles pecadores que acharam cura e restauração quando leram as Sagradas Escrituras. Quem são os amigos da Bíblia? São aqueles que são os famintos por Deus, por conhecer a Deus. Quem são os amigos da Bíblia? São aqueles que são confrontados por Deus, são aqueles que são limpos pela palavra, são aqueles que vibram com as histórias da Bíblia. Esses sim são os amigos da Bíblia. Eu me lembro da primeira Bíblia que eu ganhei dos meus pais. E naquela Bíblia estava escrito assim: este livro fechado é apenas um objeto. Esse livro lido é um tesouro. Mas esse livro, quando praticado, te levará à vida eterna. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que me deram uma palavra, me deram uma Bíblia, me incentivaram para que eu pudesse ler. E eu quero convidá-lo para que você possa ler a sua Bíblia. Eu quero aqui encerrar essa reflexão com um texto que diz assim: numa biblioteca na Inglaterra
tinha uma página de um autor anônimo. E naquele texto dizia assim: encontrei na Bíblia a mente de Deus, o estado que se encontra a humanidade, o caminho da salvação, a perdição dos ímpios e a felicidade dos crentes. As doutrinas desse livro são santas, seus preceitos empolgantes, suas histórias verdadeiras, suas diretrizes imutáveis. Leia e será sábio, creia e estará seguro, pratique e será santo. Este livro contém luz para dirigir-lhe, comida para lhe dar sustento, consolo nas tribulações. Ele é o mapa do viajante, é o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado, o manual do caráter cristão. Através da Bíblia, o paraíso é restaurado, o céu aberto e os esquemas do inferno são revelados. Aqui, Cristo é o grande assunto. Descobrir que o bem das pessoas é o único desejo de Deus e que a sua glória é o fim de toda a existência. Este livro deve consumir a nossa memória, reger o nosso coração, guiar os nossos passos. Leia-o devagar, leia-o frequentemente, medite em cada palavra, porque ele é a mina da riqueza, é a fonte de vida, é um rio de prazer. Sigam os seus preceitos e você chegará ao Calvário. Caminhe nas páginas da Bíblia e você chegará ao túmulo vazio. Olhe para a Bíblia e você verá que Cristo vive. Leia as palavras e você encontrará vida eterna. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus.